Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme com um tema polêmico. Chegamos aqui na polêmica e mais que polêmico. É um filme que, na minha visão, é cruel. Cruel, porque o tema é cruel e acho que é um filme que mexe com o nosso emocional. Bom, o filme se chama Uma Verdade Anulada, Boy Erased, Uma Verdade Anulada, assim traduziram no português, e vai trazer aí um tema polêmico, mas eu vou deixar o Damião falar pra gente aí a nossa ficha técnica do filme, porque eu vou me poupar dessa dor. Mas ele é cruel, mas é necessário. Por isso que estamos aqui na Sessão Pipoca Espiritual para falar de uma verdade anulada para você, que nos acompanha aqui no YouTube Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Uma verdade anulada, data de lançamento 31 de janeiro de 2019. Aquelas histórias, né? Você fala, foi estreou no cinema? Nem no cinema estrearam, foi direto para vídeos e nos streams, né? Diretor Joel Edgerton. 1h e 55 minutos de duração, é um drama. O jovem Jared, de apenas 19 anos, mora em uma pequena cidade conservadora de Arkansas. Ele é gay e filho de um pastor da Igreja Batista. Um certo momento da sua vida é confrontado pela família e precisa escolher entre arriscar a perdê-la ou entrar em um programa de terapia que busca tentar curar sua homossexualidade. O drama, que trata de temas fortes envolvendo religião e o que realmente importa, o que realmente vale a pena e o amor. Quando nos perdemos por não saber equilibrar nossas crenças exageradas, que Deus é esse de tamanha crueldade? Uma verdade anulada, o destaque de hoje aqui na Sessão Pipoca Espiritual, Tati. É sobre isso, gente, que a gente vai falar. A gente vai falar sobre homossexualidade, sobre a aceitação e principalmente sobre a aceitação das igrejas, né? Dessa igreja, na verdade, em concreto, e onde eles pregam a cura gay. Antes de começar a falar desse tema cruel, na minha opinião, vamos aproveitar que a gente ainda está com um ótimo astral e vamos deixar o nosso like aqui. Então, deixa aqui o seu joinha, segue a gente no canal e chama os amigos, fala que a gente fala dos filmes, a gente mostra a visão espiritual de cada filme, de cada série, de cada desenho. E você pode também escrever aqui pra gente, aqui no canal Tatiana Benites, na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova também. Escrever se você já tinha visto esse filme, o que você achou do filme, o que você acha dessa polêmica toda. Tô aqui me ajeitando, né, minha gente? Porque a gente precisa começar a falar de um tema que não vai ser muito tranquilo, né? Pelo menos não para mim, porque mexeu muito, muito, muito com o psicológico. Como pode, gente, as pessoas não aceitarem as outras? Porque assim, vamos lá. No meu ponto de vista, tatianisticamente falando, o que eu acho, essa é a minha opinião pessoal, tá? Cada um tem a sua. Eu acho assim, cada pessoa é um ser individual, certo? Cada espírito é um espírito, um indivíduo. A gente não junta espírito, não existe isso, não existe. Não divide o espírito, não junta espírito, não nada, isso aí
Kardec deixou nos livros, tá? Vocês podem depois procurar a explicação. Mas, se você faz o que você quiser da tua vida, é um problema teu, não é um problema meu, certo? Se eu sou morena, nariguda, não sei o que, é um problema meu, não é um problema teu, certo? Se você é linda, maravilhosa, perfeita, é um problema ou uma virtude tua e não minha. Eu não tenho nada a ver com isso, nem com as tuas virtudes, nem com as tuas habilidades, nem com os teus defeitos. Então também ninguém vai ter nada a ver com as minhas habilidades, com os meus defeitos, com os meus problemas, com as minhas virtudes e com nada, né? E eu custo ainda a acreditar o que o outro, que não está te fazendo nada, somente vivendo a vida dele, pode interferir na tua vida, te incomoda tanto. Por que isso incomoda tantos outros? E por que nós, homens e mulheres, né, sociedade, por que nós inventamos, porque isso é invenção, porque nós inventamos tantas regras, tantos dogmas, tantas coisas, para justificar o porquê da aceitação ou de não aceitação de alguma situação. Nesse filme, Uma Verdade Anulada, o nome do filme, em português, nesse filme, um menino se descobre gay, porque ele se descobre, na verdade, né? É algo que vai aflorando na vida dele, só que ele tem uma vida pautada na igreja, onde isso não é aceito. Então ele demora para se descobrir, ele demora para entender o que ele está sentindo, e não é nem o demorar, é o medo também de expor aquilo que ele sente, o que ele tem, porque é considerado um pecado, é considerado ruim, errado, o que ele está fazendo, o que ele está sentindo. E o pai dele é um pastor, onde jamais é inconcebível ter um filho gay, um filho homossexual. Né? Agora a gente não usa mais a palavra gay, né? Desculpa, né, gente? Homossexual. É que no filme eles usam esse termo, né? Ele sofre para poder contar para a família e se assumir. E nesse mesmo momento, ele é rejeitado pela sua família, né? Onde trazem outras pessoas de fora da família para analisarem o caso do que fazer com esse jovem. Gente, vocês já imaginaram passar por uma situação dessa? Eu me imagino passar por um julgamento de fora da minha família, de pessoas que nem me conhecem, para julgar o meu futuro. Eu achei tão cruel aquilo com um jovem de 17, 19 anos. E daí mostra a questão da fé cega, daquelas pessoas que não questionam o que está escrito, ou o que os outros dizem, e fazem com que o sofrimento do outro seja ainda maior. E daí o que acontece? Essa cúpula de pessoas chegam à conclusão de que aquilo é errado. O menino não pode viver daquela forma. E a proposta é: você não pode viver nessa casa mais, se você escolher esse caminho. Mas você pode continuar se você fizer um tratamento de cura, que naquele momento era chamado cura gay. Né? E o menino, no auge do seu desespero, fala: não, eu aceito. E ele passa por situações vexatórias,
por causa da escolha de outras pessoas sobre o que ele é, sobre a sua vida. Então, eu acho que é tão importante a gente enxergar e entender o que é a homossexualidade, e entender o que somos nós, os nossos seres, né? Eu queria que o Damião falasse um pouco sobre a questão da homossexualidade e do espiritismo, que o espiritismo traz para a gente de esclarecimento sobre isso. Vamos lá, vamos falar. Estamos falando do filme Uma Verdade Anulada. E aí, falar da homossexualidade e espiritismo, Tati, a reflexão sobre a cura gay é um tema polêmico por isso, né? Porque muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando não admitem que uma pessoa possa gostar de outra pessoa do mesmo sexo. O filme merece ser descoberto por todos os públicos, para nossa reflexão sobre tolerância, sobre preconceito. No filme, os pais sofrem diante da situação, não porque desejam isso, mas por conta da ignorância e do pensamento religioso calcado em interpretações literais bíblicas. E o filme A Verdade Anulada tem história sobre a busca por uma redenção e compreensão do que diz respeito ao seu lugar no mundo e a sua relação com o outro, numa coletividade cercada de dogmas e tensões. Para a doutrina espírita, sabemos que os espíritos não possuem sexo, ou seja, não são separados por gênero, homem e mulher, como demonstra Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 200. O espírito tem sexo? Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Então a questão é claramente elucidada pelos espíritos, os quais orientam que o sexo existe apenas na organização física e sua determinação está condicionada ao gênero da prova que o espírito necessita enfrentar. Não chegaríamos à perfeição se estagiássemos somente em corpos masculinos, pois não conheceríamos os desafios enfrentados pelas mulheres e vice-versa. Dessa maneira, o espírito deve reencarnar, ora em corpos masculinos, ora em corpos femininos. E o que acontece em algumas situações, os espíritos estagiam inúmeras vezes em apenas um gênero e quando há necessidade de retomar um sexo oposto, o mesmo encontra dificuldade para adaptar-se à nova condição biológica, resultando dessa maneira na homossexualidade. O problema da homossexualidade pode ser compreendido tão somente pela misericórdia da reencarnação, não se enquadrando, portanto, como doença, transtorno de personalidade ou alterações genéticas, tão pouco como opção de falta de caráter, Tati. Aí, gente, nós temos uma explicação. Nós temos uma explicação para isso. Ou seja, o espírito não tem sexo. Nós viemos para cá numa condição de um corpo físico com o sexo feminino ou o sexo masculino, porque são as duas opções que nós temos, né? E aí, o espírito, ele não tem esse sexo, né? Então, nós nos adaptamos ao nosso corpo, nós nos adaptamos e nós precisamos vir tanto no corpo feminino quanto no corpo masculino para nós aprendermos as duas formas de viver. Agora, essa questão da opção sexual, ou seja, se nós somos homossexuais ou heterossexuais, né, ou assexuados, né, não tem nada a ver com o pode ou não pode. Como nós nos identificamos aqui. Só que existem alguns segmentos religiosos que vão levar à interpretação, né? Então, não é
exatamente se isso está escrito dessa forma, se isso foi imposto dessa forma, é a interpretação de cada um de algo que está escrito. Bom, o filme leva este menino a um local onde ele tem que passar o dia inteiro lá, e eles são obrigados a fazerem alguns exercícios, algumas vivências, né, naquele local, com outras pessoas com o mesmo objetivo, né, muitos jovens com o mesmo objetivo. E claro, eles sofrem muitíssimo, porque na verdade eles estão perdendo as suas essências ali. Então, em até que um dado momento a gente vê, e tem essa fala no filme, né, onde fala, a gente tem que fingir que a gente está de acordo, porque senão vai ser muito pior. Né? E era o que eu pensava o tempo inteiro, eu falava, ele tinha que fingir que tá bom, sabe, que tá curado, para sair desse ambiente, para sair desse lugar. Porque imagina só, você não poder ser você mesmo em nada na sua vida, porque os seus pais não aceitam essa condição, porque a sua família não aceita essa condição. E claro, a família entrega os seus filhos para um local desse, acreditando que eles estão sendo bem tratados, acreditando numa solução viável. Só que o que acontece lá dentro a gente não sabe. E isso só foi contado porque este menino saiu de lá algum tempo depois, né, e teve que seguir a sua vida, se assumindo, graças a Deus, sendo ele mesmo, né, mas ele escreveu um livro sobre o que ele passou ali dentro. Então, por isso nós conhecemos essa história. Porque senão talvez a gente não iria saber. E como é difícil as pessoas aceitarem as outras como elas são. Ele não vai deixar de ser seu filho, ou sua filha, né? Ele não vai deixar de ser aquela pessoa que precisa do teu amor, do seu apoio. E tantas famílias passam por isso. Ai, foi difícil de aceitar porque o filho assumiu, ou porque a filha assumiu. Ok, mas aceita esse ser. Aceita essa pessoa como ela é. Eu falo ser porque eu vejo como um espírito, eu chamo ser o espírito, né? Porque a gente não é esse corpo, a gente está nesse corpo, a gente não é esse corpo, né? Então, esse ser, ele precisa ser feliz. Né? Eu tenho amigos que se assumiram só depois da morte dos pais. Porque o pai ou a mãe não aceitava que essa pessoa fosse dessa forma. Então ele viveu metade da sua vida sendo infeliz, porque esses pais não aceitavam, a sua família não aceitava. Então, se a gente se coloca no lugar do outro, a gente fala tanto de empatia, né? Hoje em dia está na moda falar de empatia, não ter, né? Mas deveria estar na moda ter empatia, não só falar. Mas se a gente se colocar no lugar do outro, tá, e se fosse eu que sentisse isso? Eu ia gostar que as pessoas me apontassem o dedo? Tentassem me matar na rua porque eu sou assim? Simplesmente por ser? Né? E aí a gente está falando de homossexualidade, né, de um menino jovem, mas a gente tem mil outros casos. Hoje a gente tem a transexualidade também, que essas pessoas são muito mais discriminadas. Né? Então, por que é tão difícil a gente aceitar as pessoas como elas são, né, Damião? Tati, por quê, né? Por que é difícil de aceitar, né?
quando a doutrina espírita é acolhedora, não se opõe à estrutura homossexual do indivíduo. É importante compreender que todos somos espíritos em processo de evolução, e ainda somos dotados de tendências viciosas que nos levam a falhar em dadas circunstâncias, seja no campo da sexualidade ou em qualquer outro aspecto da vida terrena. Sabe? Então aqui é aquilo que a gente para e pensa todo o tempo, como a gente tem que estar pedindo perdão o tempo todo, porque viver em sociedade, sabe, a gente erra, né? E o filme vai mostrando isso de forma que ninguém tem o direito de julgar ou discriminar o outro por motivo algum, pois também estamos sujeitos a erros. E não é a orientação sexual do indivíduo que vai garantir a sua salvação, mas sim a sua conduta moral. E a postura da doutrina espírita, portanto, é de amparo, de orientação, de esclarecimento de forma racional, sem discriminação ou qualquer forma de repreensão, Tati. Isso não deveria ser a doutrina espírita, né? Deveriam ser todos. Né? A gente fala do ponto de vista do que a gente segue, né? Do que a gente estuda, da filosofia que a gente segue. Mas não deveria, né? Deveriam ser todos. E a gente vê as consequências no nosso dia a dia, né? Dessa discriminação. Tantos jovens que se suicidam. Então, quer dizer, é melhor você perder o seu filho do que aceitá-lo? Poxa vida, que amor é esse? Se é que a gente pode chamar isso de amor, porque não é. Né? Então, quer dizer, você prefere sofrer essa perda desse filho do que aceitar como ele é? É difícil encarar isso. Para mim, assim, no meu ver, é muito difícil encarar esse tipo de coisa, né? E também a gente tem a questão dos valores familiares. Então, quais são os valores que a gente está deixando em casa? Que você pode ser o que você quiser? Não. Você está impondo que você pode ser o que você quiser, desde que você não seja assim. Desde que você não seja homossexual. Então, você não pode ser o que você quiser. Então, até onde vai a nossa liberdade? Até onde vai esse livre-arbítrio se quem está comigo, do meu lado, dentro da minha casa, está me discriminando, está me podando, tirando as minhas asas? Né? Então, quais os valores que nós estamos pregando na nossa família? Esse filme é com a Nicole Kidman, né? Ela é a mãe do garoto, né? E ela é a mãe. E tem uma hora que ela questiona esses valores. Né? Ela começa a questionar esses valores. E isso é a rodada positiva do negócio. Porque até então, se ninguém questiona, até onde eu posso chegar? Eu tenho um limite até onde eu posso chegar. E essa não é a realidade. Na verdade, o que a gente precisaria ter, no mínimo, com o outro, seria respeito, né, Daniel? Sempre, né, Tati? Sempre, né? Respeitar o outro é viver em sociedade, né? A homossexualidade não deveria constituir problema. O que é verdadeiro problema é o desconhecimento que temos a respeito do assunto, que por vezes somos levados a desenvolver e fortalecer preconceitos que ferem a dignidade do nosso semelhante. Ai, Tati, bem aquelas histórias. Jesus não foi nem heterossexual, nem homossexual, demonstrando ser feminino quando acolheu a mulher adúltera e masculino quando expulsou os vendilhões do templo. É necessário que estejamos abertos para refletir e aceitar o outro com suas circunstâncias, porque é nisso que reside o amor incondicional. Aí abre aspas, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, disse Jesus, fecha aspas. Esse é o sentimento que nos ensina o respeito por todas as criaturas e nos deixa preparados para viver com maturidade, com equilíbrio e harmonia, Tati. É isso, né? É amar sem condições.
Nós precisamos amar sem condições, a gente coloca muitas condições para a gente amar o próximo, né? Vou amar o próximo se ele for igual a mim, se ele pensar como eu, se ele for pelo mesmo caminho. Olha só quantas diferenças nós temos, e isso é rico. É rico nós sermos diferentes, termos culturas diferentes, sermos diferentes fisicamente, espiritualmente. A questão da nossa evolução, cada um evoluindo a seu ritmo, isso é muito rico para todos nós. Então, quando eu vi esse filme, eu fiquei muito abalada também quando eu vi esse filme, porque é cruel, o que o menino passa nesse local é cruel, né? A gente precisa se preparar para ver, né? Porque eu ficava o tempo inteiro me questionando, o tempo inteiro eu falava, Jesus amado, como alguém pode passar por isso? Sabe, né, e daí colocar a culpa na família, e colocar a culpa em todo mundo que está ao redor, porque eles são ensinados a fazer isso. De onde vem a homossexualidade da tua família? Gente, de onde eles tiraram isso, né, porque alguém bebe na tua família, porque alguém faz isso na tua família, porque alguém faz aquilo na tua família, vamos descobrir todas as coisas erradas que faz a tua família, o que tem a ver isso? Né? Então, eles passam por situações vexatórias, porque eles são humilhados uns na frente dos outros, porque as pessoas responsáveis humilham cada um. Na minha visão, isso é humilhação, né? Exposição do sentimento, exposição daquilo, gritam com a pessoa, assim, é um assédio moral total, né, naquele local, além do assédio sexual que também existe lá dentro. Então, é um filme difícil de assistir, pelo menos para mim foi difícil, assim, para quem tem muita empatia e muita questão da humanização, da humanidade, né, de querer ver todo mundo bem e tudo mais. É muito difícil, é um filme difícil de assistir, porque traz essa realidade cruel que a gente vê em alguns lugares que eu realmente não conhecia, e que com a ajuda desse menino que escreveu um livro sobre isso, sobre tudo que ele passou e sobre toda a realidade que ele viu lá dentro, né, ele, graças a Deus, conseguiu sair desse ambiente, mas o mais triste é que isso ainda existe. Gente, século XXI. Nós estamos em 2024. Eu tive que ver aqui no relógio. Não sei que ano eu tô. Nós estamos em 2024 ainda questionando a sexualidade do outro. Né? Na minha visão, isso é muito atrasado. Porque não importa o que o outro seja. O importante é que ele seja feliz. Né? Não importa o outro. Importa o quanto eu posso crescer e o quanto eu posso fazer para ajudar o próximo. Não é para isso que a gente está aqui? Então, é difícil assistir o filme, mais uma vez eu falo, é cruel, mas eu acho que é necessário a gente fazer essa reflexão. Eu, quando assisti o filme, eu falei, não vou levar isso para a sessão pipoca, e depois eu fiquei pensando, não, é necessário, porque a gente ainda tem uma discriminação muito grande, esses jovens estão sofrendo demais. Não é só jovem, né? Falo jovem porque o menino descobre jovem ali, mas tem os adultos e tem crianças, né? E eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais nesse contexto. Pensar um pouco mais no bem-estar do próximo, na felicidade do próximo, né? E não só no que eu acho, no que eu quero, no que eu... Para de eu, né? Vamos pensar em nós. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, por isso que a gente veio viver em sociedade, né? E é isso, gente, eu acho que a gente precisa ser feliz, e sendo feliz, na próxima semana a gente volta com um novo filme, uma nova visão espiritual do filme, ou de um desenho, ou de uma série, e a gente espera vocês aqui no canal Tatiana Benites, na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova, na sessão Pipoca Espiritual. Um beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Você acompanhou
Sessão Pipoca Espiritual.